Ao vivo aqui nos estúdios, né? Sempre trazendo uma mensagem de Deus aqui. Peço para você se inscrever no nosso canal no YouTube, PR Adevaldo Oliveira, Semeando a Palavra, né? A iluminação está muito boa, ficou hoje um pouco escuro aqui na nossa iluminação, mas vamos em frente. O mais interessante é que você consiga pelo menos ver e nos ouvir, amém? Glória a Deus. Olha, Efésios capítulo 3, versículo 20 é o título onde nós estaremos lendo, né, a mensagem, capítulo 3, versículo 20. Mais uma vez eu peço, se inscreva aí no canal, ative o sininho, as notificações, compartilhe nos grupos, divulgue para que a gente possa avançar para a glória de Deus. Gente, diz assim, olha, capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória da igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu poderia ficar apenas aqui e explorar esses dois versículos, mas por que Paulo fala que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós? Por que ele se refere dessa maneira? Nós precisamos entender o contexto. Paulo aqui, no versículo 1, capítulo 3, verso 1, Paulo está aprisionado. Ele se diz assim: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, ó gentios. Por ele pregar o evangelho, ele se tornou prisioneiro. No verso 2, ele disse: é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Aí ele diz no verso 3: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo agora fala dessa dispensação da graça que foi entregue, foi manifesta, foi revelada através dele para os gentios. Quem são os gentios? São aqueles, meu irmão, que não faziam parte do povo hebreu, sabe? O povo de Israel. Agora, ele diz que os gentios são coerdeiros em um mesmo corpo. Eles são participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aí Paulo diz no verso 7, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Aí Paulo diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aí voltando aqui, gente, ele fala, ele se sente o mínimo ou menor, e ele lança esse evangelho da graça para os gentios. Ele inova, e ele diz aqui no verso 9, para demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Aí ele diz assim, vamos entender: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Prisão, perseguição, meu irmão, tribulação, tudo isso faz com que qualquer ser humano desfaleça.
E se você continuar lendo a história, você vai ver que em meio a tudo isso, Paulo ele diz no verso 14: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, atribulado, passando lutas, passando dificuldades, mas se colocando de joelho. E ele diz aqui, diante do Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma um nome, para que segundo a riqueza de sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Enquanto hoje, me perdoe, querido, enquanto hoje muitas pessoas estão correndo atrás de coisas materiais palpáveis, o Evangelho, sabe, que não aponta mais, e me perdoe, eu acho que é até feio eu falar que alguns falam do Evangelho, que na verdade não é Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, é boas novas. Mas enfim, enquanto Paulo sofria, se colocava de joelhos, pede para a igreja não desfalecer, ele fala dos gentios que foram aceitos, ele fala do poder de propagar o Evangelho, ele fala para a igreja não desfalecer, se animar. E como nós lemos lá no verso 20, dizendo que Deus é poderoso para fazer muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí muitos atribuem esse versículo a conquistas físicas e materiais, mas Paulo está falando de quê? Ele está falando de outra coisa, de outro assunto. Ele está falando para que o Senhor conceda muito mais além do que pedimos ou pensamos, no poder que opera em nós. Ele está falando da fé, da fidelidade, do amor, da graça. É disso que ele fala. Ele diz aqui no versículo de número 17, para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Aí ele diz: podeis perfeitamente compreender com todos os santos que seja a largura e comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. E aí, meu irmão, que nós precisamos entender, queremos compreender qual é o verdadeiro propósito do Evangelho. É conhecer o amor. Que amor é esse? O amor de Deus que entrega o seu Filho por nós. E isso está aqui no 19, dizendo: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Uma igreja cheia de Deus, cheia de essência da graça. É isso que nós precisamos ter. Ora, aí sim, agora no 20, poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Que poder é esse? O Evangelho, que transforma. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Quer dizer, a nossa geração, ela tem que também estar cheio desse poder, operando em nós, seja de forma abundante, na dedicação e na pregação do Evangelho. Não é com relação a conquistas, não é isso que o texto está dizendo. Irmãos, nós precisamos conhecer a largura, o comprimento e a profundidade do Evangelho, para que vidas sejam salvas por intermédio dessa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não esquece, se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha e até a próxima oportunidade.